né? Lembra um pouquinho Vasco e Corinthians, Corinthians e Vasco, né? É para muita polêmica. Eu já vou dar logo a minha opinião. Foi com mão. Ih, rapaz. Foi de mão. Né? Gol ilegal. O gol foi irregular. Mas o Flamengo não jogou um jogo bom. E aí a minha preocupação. Eu conversei muito com o PVC sobre isso. O Flamengo, antes a gente falava assim, o Flamengo tá jogando bem, o Flamengo tem a posse de bola, mas não ganha o jogo. Tá oscilando, assim, com o resultado. Agora o Flamengo tá num momento que não está jogando bem. Ele não só não ganha o jogo, mas ele não jogou bem. Isso que preocupa para a decisão agora da Sul-Americana, clássico aqui no Rio contra o Fluminense e o clássico contra o Vasco, que aí já está valendo também o Flamengo nessa zona aí de Libertadores. 4 pontos acima da zona do rebaixamento. O São Paulo respira, o São Paulo ganha uma rodada de descarte, né? Em relação a essa reta final, são 8 jogos para acabar o campeonato. O São Paulo tem chance de erro ainda para uma das últimas 8 rodadas, porque ganha justamente margem aí acima do Z4. PVC, o São Paulo jogou bem? Olá. São Paulo jogou melhor no primeiro tempo, principalmente. O Dorival também mexeu no time, também mudou. Não foi só o Rueda que colocou o Giovani. No começo do jogo, eu não achei que o Giovani era centroavante, né? Um 4-4-2, Giovani e Everton Ribeiro na frente. Depois o Everton Ribeiro veio tentar armar, até melhorou um pouquinho o Flamengo nessa hora. O Giovani ficou de centroavante, que como o Zinho disse, não tem nada a ver. O Dorival também mexeu na equipe. Jusilei. O Jusilei de primeiro volante, porque quando o Jusilei jogava, nas últimas partidas do Jusilei, o Petros era primeiro volante e o Jusilei segundo volante, que também não tem nada a ver. Aliás, essa é uma boa questão para a gente discutir aqui na última palavra, além do jogo, né? Por que o Jusilei saiu da equipe? Não sei se é coincidência ou não, mas desde que o presidente do São Paulo disse publicamente que ele não ficaria para a temporada que vem, o Jusilei está emprestado pelo Shandong Luneng, ele deve voltar à China, portanto, ele foi meio que colocado de lado na equipe titular. Coincidência ou não também, o Renan Ribeiro, que renegocia uma prorrogação de contrato, desde que ele disse não, desde que ele se estranhou lá com a diretoria do São Paulo, também foi colocado de lado. Estou só ponderando porque muita gente, a grande parte da torcida do São Paulo, pediu o Jusilei na equipe e ele não vinha jogando, nem sendo aproveitado no decorrer do jogo. Hoje ele pediu para ficar. Depois do jogo ele pediu para ser comprado. Mas enfim, o fato é que ele mexeu no time e o time respondeu no primeiro tempo principalmente. Ganhou, como tem ganhado em casa, mas agora precisa resolver as questões fora de casa. Gostou do que viu, Edmundo? Do jogo, da vitória do São Paulo, o que o Flamengo precisa fazer? Bom, Vinaldo, boa noite a você, aos amigos ligados na última palavra. Assim, quando você tem que saber o que a gente quer falar, se foi a vitória do São Paulo ou se foi a derrota do Flamengo. Porque, de fato, essas Boa duas... pergunta. Vamos priorizar a vitória do São Paulo, porque de fato, a gente prestigia quem ganha, né? De fato, as duas coisas aconteceram, é claro, nenhuma hipocrisia. Mas com um ajuste aqui, entrada de um, entrada de outro, no caso do Jusilei, até para dar mais segurança ao setor defensivo, o São Paulo tem uma cara. Né? O São Paulo tem um esquema de jogo. E esse esquema está evoluindo. Claro que perdeu para o Fluminense, mas o Fluminense jogava também a sua vida naquele jogo ali no Campeonato Brasileiro. A água já estava começando a bater ali no Fluminense para a possibilidade de rebaixamento, de entrar na zona de rebaixamento. Então aproveitou os jogos contra o Avaí, contra o São Paulo, dentro do Maracanã, e para poder se afastar. Chegou aos 38 pontos, agora vive até uma situação um pouco mais confortável. Isso também aconteceu com o São Paulo. Vai priorizar os jogos em casa, né? Vai jogar com mais garra, com mais vontade, com mais disposição, jogando os seus jogos em casa, para poder, com 3 pontos em casa, rodada sim, rodada não, somar 45, 46, 47 pontos que o afasta de vez do rebaixamento. Só que, se você fechar os olhos, não precisa ver o jogo do São Paulo. Se você tiver uma mínima informação de quem vai ser o lateral direito e de quem vai ser o volante, que são as mudanças que mais constantes que o Dorival Júnior tem feito, a partir dali, São Paulo é o mesmo. E aí vai depender se o Cueva vai jogar bem, se o Hernani vai jogar bem, se o Prato vai fazer gols, né? Porque ele viveu um jejum muito grande de gols, agora voltou a marcar, qualidade esse atleta tem. Agora, aí, isso eu estou me referindo à vitória do São Paulo.
Quando você vai para a derrota do Flamengo, aí você já fica confuso. Quem foram os destaques das últimas rodadas? Por que esses destaques não entraram em campo? Os motivos também a gente conhece, né? Um machucado, o outro suspenso, o outro sendo poupado. Só que vira uma salada, vira uma bagunça. E aí depois de estar perdendo, por 2-0, arruma um pouquinho a casa com a entrada do Paquetá, com a entrada do Diego do meio campo, e aí o Flamengo melhora. Mas não precisa estar 2-0 para o adversário para você reagir e melhorar. Precisa você ter uma consciência tática, um time titular e jogar 90 minutos. Não precisa fazer o gol no primeiro, também não precisa fazer no último. Tem um jogo para ser jogado com um adversário forte, que no caso é o São Paulo, que tem um objetivo. E esse eu acho que é o ponto principal. Qual o objetivo do Flamengo? Chegar à Libertadores? Ah, mas tem a Sul-Americana. Tem sempre um senão. E aí fica esse marasmo, essa água de salsicha, que nem vai... Não serve para nada. Não serve para nada, nem vai nem fica. Daqui a pouquinho a gente vai falar da vitória do Palmeiras em cima do Grêmio. Por falar em Grêmio, tem transmissão Fox Sports quarta-feira, Barcelona e Grêmio pela Libertadores. O Palmeiras está a 6 pontos do Corinthians, como está o Santos. Neste momento, o Corinthians ainda fecha a rodada nesta segunda-feira. Rapidinho, PVC e Edmundo. O Zinho já emitiu a opinião dele. E a que vale aqui pra gente, em termos de análise final, é a do Carlos Simon, nosso especialista. Vocês anulariam o gol do São Paulo, PVC? Eu não anularia. O Zinho disse que sim, que o gol foi legal porque o Prato conduz com a mão. PVC diz que não. Edmundo? Eu não anularia em cima de relatos do próprio Simon. Ele vai relatar daqui a pouco, vai dar a última palavra, que é o especialista da área, mas em cima do relato. É um ato contínuo. A bola bate primeiro no corpo, depois no braço. E aí ele não tem o movimento de colocar... O Jô tem mais o movimento de colocar o braço na bola do que o Prato. A bola bate de fato nele num ato contínuo e entra. Então, por isso, com uma visão do jogo. Eu estava assistindo o jogo ali, analisando o jogo para poder tá mais claro aqui para mim as coisas. Para mim, eu não anularia. Antes do Simon, vamos à palavra dos treinadores. Nem a gente que comanda tem como analisar esse tipo de situação. É muito difícil. A decepção que você fica depois de uma partida como aquela, porque parece que nós nos reunimos ali na porta dos vestiários e entramos em campo vestindo a camisa do São Paulo. E de repente, 3 dias antes, num sábado à noite aqui, fazendo uma partida muito boa contra o Atlético, e agora voltando a fazer uma partida com uma equipe altamente qualificada. Então, até para nós isso é muito difícil. Às vezes você não tem como explicar futebol. Vivemos isso aí há anos e anos, mas você fica às vezes sem palavras, surpreso, surpreendido com determinados momentos, porque você ganhar ou perder do Fluminense é um fato natural, jogando em São Paulo ou no Rio, agora não da maneira como aconteceu. Hoje eu vi o Jusilei jogando dentro daquilo que eu o havia conhecido há um tempo atrás, jogando no Paraná e depois no Corinthians. No Paraná Clube, não, no time do Paraná. E depois no Corinthians. Aquilo é o Jusilei, isso é o Jusilei. Um jogador dinâmico, com uma forte pegada, tomando conta do meio-campo. E foi isso que nos fez escalá-lo novamente, porque eu conversei muito com ele durante todo esse período, cobrava muito a volta dessa intensidade, sempre vi isso no Jusilei, não estava cobrando algo que não existisse, e ele percebeu que estava realmente necessitando, trabalhou muito forte, buscou novamente seu espaço. Está aí, o jogador é quem se escala, o jogador é quem ocupa a posição. Seguro que se dan 2 tiempos diferentes por el resultado, ¿no? El 2-0 a favor de Sao Paulo no nos puede distraer, porque ellos ya tenían el resultado, el placar a favor y bueno, hicieron su estrategia de hacer un equipo fechado, reducir espacios y salir en el contraataque. Pienso que nosotros en el primer tiempo no fuimos agresivos.